Olá, bem, estamos aqui na nossa escola, aqui no Fórum de Pizzas. Quem grava esse vídeo é o chefe Racing, aqui com o meu celular mesmo, é só para dar uma informação interessante para vocês. Aqui na frente vocês estão vendo, eu tenho um forno compacto, que é o nosso forno mini chef capa dupla, tá? Esse forno, ele atende qualquer pizza de tamanho 40 centímetros. Então vocês estão vendo que essa pedra, ela tem 43 centímetros de diâmetro, o que daria tranquilamente para trabalhar com uma pizza de 40. Então, de 40 para baixo, qualquer pizza você pode colocar aqui. Só não caberia uma de 45. O grande problema que nós temos é quando você tem que utilizar uma pá para poder colocar a pizza aqui e para tirar a pizza, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá bem? Por exemplo, para colocar a pizza nesse forno, outro forno compacto, nós temos que utilizar uma pá de madeira, tal qual como vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque a pá de madeira facilita a entrada da pizza ou faz com que ela escorregue mais rápido para cair nesse lastro. Agora, sempre que você for jogar uma pizza com massa fresca em cima dessa pá, você tem que polvilhar um pouco de farinha por cima para que ela possa se soltar com maior facilidade e cair na pedra do forno, tá? Geralmente, quando os fornos compactos estão acesos, nós temos uma chama aqui. Então, sempre é bom quando você coloca a pizza, vir até o registro e dar uma diminuída nessa chama para que não queime a sua pá por debaixo, ok? Muito bem, depois que a pizza já foi colocada aqui com a pá de madeira, aí nós usamos uma pá de alumínio para poder retirá-la daí. E geralmente essa pá é essa, uma pá de 35 centímetros, tal qual como vocês estão vendo aqui. Perdão, essa é de 32 centímetros, né? Mas veja o tamanho do cabo, é bastante grande, né? Isso é uma das coisas que atrapalha aos operadores desse tipo de equipamento. Por isso, a gente agora vai mostrar uma pá bem mais adequada. Olha que beleza. Uma pá de pizza que ela tem um cabo bem curto, não coloque em risco as suas mãos, porque ela tem um bom pegador para você segurar. E com isso a gente consegue fazer um trabalho tanto de girar a pizza como de retirar, tá? Essa pá de pizza, que é uma pá nova, tá? Ela encontra-se na nossa loja virtual. Eu vou deixar um link para vocês conhecerem, né, o produto. E está com preço muito bom, por sinal, tá? Ela é toda de alumínio, então uma pá bem levinha que qualquer pessoa pode segurar com firmeza e com leveza, que isso é o mais importante para o operador, né? Não cansar os seus braços, não estressar, que é uma das coisas importantes. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para poder mostrar para vocês, né, que nós temos agora na nossa loja essa pá e as explicações referentes também ao nosso mini chef capa dupla, né? Por que o nome é capa dupla, pessoal? Porque ele tem exatamente duas capas, até para vocês verem aqui, ó, tá vendo? E no meio dessa cúpula, exatamente aqui e ao redor de toda essa cúpula, nós temos uma lã de rocha, mais ou menos dessa grossura, que vai reter a temperatura dentro dessa câmara, evitando que ela perca essa temperatura com facilidade, porque os furos permitem a saída desse vapor. Mas quando a gente cruza, né, esses furinhos, de maneira que eles não ficam um em cima do outro, que é o que acontece aqui, ó. Aqui você não vê o furo, então dificulta a saída, né, dessa temperatura, desse calor, mantendo o forno aqui embaixo bem mais quente, com um consumo bem menor de gás. Então você vai ter um ambiente de trabalho mais favorecido, né, não vai ter tanto calor vazando para o ambiente, e a resposta do forno com relação ao consumo e à produção aumenta, tá bem? É importante deixar essas informações porque a maioria das pessoas não sabem, né? E é muito bom a gente passar essas informações. Bom, terminando aqui, né, eu estou mostrando para vocês o nosso forno mini chef capa dupla, e lembrando que os queimadores, né, desse forno é todo enlouçado, de maneira que você nunca vai ter aquele problema de oxidação que geralmente é comum nos queimadores. E outra coisa interessante que tem esse equipamento, vou abrir aqui, é um queimador aqui de baixo, né, o que fortalece 100% a temperatura da pedra, brindando cada vez mais
né, a garantia de uma pedra que vai estar bem aquecida, para à medida que você ir colocando pizza e tirando pizza, você vai conseguir ter sempre uma pedra bem quente, regulando esse regulador que está aqui do meu lado, né, que é a saída de gás. Você consegue manter a pedra sempre quentinha para não ter problema. Outra coisa interessante que eu vou aproveitar aqui e falar para vocês com relação a particularidade desse forno. Não sei se vocês estão vendo que a pedra, né, ela tem uma base de alumínio que circula por toda a pedra, né? Por que nós fizemos isso? É justamente que se acontecer dessa pedra rachar, não vai acontecer de você ficar desesperado e ficar querendo comprar outra pedra, né? Essa limitação em alumínio que nós fizemos, que na verdade é como uma assadeira, ela prende a pedra de maneira que ela não caia. E embaixo, como vocês estão vendo, ainda nós botamos duas bases, né? Vocês estão vendo aqui que são essas hastes para segurar a pedra caso venha acontecer isso. Às vezes a pessoa fala para mim: chefe, na verdade a pedra rachou e agora estou ferrado, minha pedra não vai mais trabalhar, vou ter que comprar outra, né? Então vou mostrar para vocês uma coisa aqui super interessante. Vejam vocês aqui, que aqui está o meu forno, que é o forno Las Lenhas, né? Vou até fazer assim para vocês verem melhor, que é um forno profissional, como se fosse um forno a lenha, mas trabalha a gás, né? Ele não trabalha a lenha. Vejam vocês as pedras desse forno. São 4 pedras separadas. 1, 2, 3 e 4. Olha só a rachadura que eu tenho aqui, que na verdade não é uma rachadura, mas poderia ser tomado como uma rachadura, porque tem um espaço relativamente grande. A pergunta é: meu forno deixa de funcionar por conta dessas fissuras aqui? De modo algum. O que não pode acontecer entre duas pedras é que elas façam uma greta e tenha um nivelamento incorreto, ou seja, uma mais alta, outra mais baixa. Isso sim seria ruim. Mas quando você tem uma greta, e isso é comum em muitos fornos que trabalham com lastro de pedra, é muito comum. Então você não tem que se desesperar nem comprar uma pedra nova. Pode ir trabalhando com a sua pedra todo o tempo que você quiser, até ela realmente já não dá mais. É quando a pedra começa a criar um monte de buraco e começa a te atrapalhar na colocação da pizza, esse é o momento de você trocar, tá bem? Então essa dica é uma dica importante, porque muitas pessoas ficam preocupadas, desesperadas. Então a pedra ela não pode fazer isso, ó, tá vendo? Enquanto ela estiver assim, não tem problema. Mas se ela fizer isso, aí tem, porque a tua pá vai bater aí, ó, nesse desnível, tudo bem? É isso aí, minha gente. Então, desejando a todos muito sucesso aqui do Fórum de Pizzas, é o chefe Racing, e deixando um abraço para cada um de vocês.